E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Grécia, né? A gente já passou o material e a lista para vocês e agora eu vou fazer uma mini aula com alguns focos que eu penso que possam cair mais tanto no Enem como vestibulares. E além disso, é primordial que vocês também leiam o material de vocês. Isso aqui vai ser só uma pincelada. Então vamos começar. Para a gente começar de Grécia, a primeira coisa que a gente tem que entender é a organização territorial do país. Hoje ele é um país, mas na época ele era composto por várias cidades e estados. Então o que é importante aqui? Como ele é uma península, a Grécia é formada por várias ilhas e o terreno é muito acidentado. Então todas as estados gregas da época, elas tinham um forte caráter mercantilista, assim, elas eram estados mercantes. Isso é um pouco importante para você entender a dinâmica comercial que existia na época nesse período. Então eles desenvolveram muita navegação e, como eu já disse, eles eram cidades mercantes. Agora que eu acho que é a parte importante, isso é o que realmente cai. O que cai sobre a Grécia é a parte de organização política. O que acontece? A Grécia era formada por um conjunto de cidades-estados, só que eram várias cidades-estados. E o que acontece? A cidade-estado, pelo próprio nome diz, ela é uma cidade-estado. Ou seja, ela é uma cidade como se fosse um país. Ou seja, toda cidade tinha sua própria religião, sua própria cultura e, além disso, tinha seus próprios governantes. E mesmo os gregos falando a mesma língua e sendo o mesmo povo, eles se viam como o mesmo povo, mas eles não tinham essa unidade política que a gente vê hoje. Ou seja, várias cidades-estados fragmentadas. E agora o que a gente precisa pegar aqui também, que é bem importante assim, que eram várias cidades-estados, mas as mais importantes são Atenas e Esparta. Eu vou começar com Atenas por questões de didática mesmo. O que acontece? Atenas tem alguns nomes que são importantes. Eu vou começar falando dois, depois eu vou continuar falando mais um pouco. O primeiro é o Drácon. O Drácon, ele elaborou as leis escritas. Aí você pensa, por que as leis escritas são importantes? As leis escritas elas são importantes porque a partir do momento que a lei é escrita, ela está escrita, ela pode ser contestada. Quando a lei ela não é escrita, ela é falada, as pessoas que têm o conhecimento da lei podem usar ela ao seu benefício. Ou seja, você escrever as leis, você está aumentando o poder das pessoas de poder negociar esse tipo de coisa. E o outro cara importante foi o Solon. O Solon, ele acabou com a escravidão por dívida. E agora eu quero fazer um adendo importante, que é uma coisa que cai. O que cai é a diferença da escravidão na Antiguidade Clássica para a escravidão que a gente viu no Brasil. O que acontece? Na Antiguidade Clássica, a escravidão ela era feita por prisioneiros de guerra e por dívidas. Esses eram os principais. E se você fosse filho de escravo? O que acontece? Muita gente pegava empréstimo e acabava que não conseguia pagar e virava escravo pro resto da vida. E o Solon, ele acabou com a escravidão por dívida. Então ele acabou. Isso era um fenômeno social muito grande, porque muita gente se endividava até o ponto de se perder como escravo. E também os gregos escravizavam os bárbaros, que eram os prisioneiros de guerra, porque eles consideravam os não gregos, uma visão um pouco ocidentalizada. E o que é importante aqui? Qual que é a diferença da escravidão da idade clássica para a escravidão de hoje? Na idade clássica, os escravos podiam exercer inúmeras profissões, podia ter escravos médicos, filósofos, ou seja, você era capturado numa guerra e você virava um escravo. Ou seja, claro que a maioria dos escravos também fazia trabalhos braçais como eles faziam no Brasil. Mas o grande ponto é que na época também tinham escravos que faziam trabalhos mais elaborados e trabalhos de uma maior capacidade intelectual. Então essa é a diferença da escravidão. A escravidão é que ela podia ser por guerra ou por dívidas e ela não era própria de um povo. Os próprios gregos, se eles se endividassem, eles poderiam ser escravos. E agora eu acho que é o ponto mais importante também, e é o ponto que cai lá, é sobre democracia. Porque, assim, o que mais cai, se você pegar os vestibulares do Enem, é querendo fazer uma comparação com a democracia grega com a nossa democracia atual. O que acontece? A democracia grega, ela era direta. Vocês vão ouvir muito um termo que chama isocracia. Isocracia é cada pessoa tem direito a falar. O que acontece hoje no Brasil e nos dos países ocidentais? A democracia ela é representativa. Representativa quer dizer que você vota numa pessoa, um deputado, um senador no Brasil que vai te eleger, que vai te representar. E o que acontecia na Grécia? Na Grécia a democracia era direta, existia um percentual da população que eram os cidadãos e eles podiam ir na eclésia, que vocês vão ver muito esse termo, que era como se fosse a câmara deles e debater as leis. E todos os cidadãos tinham o mesmo direito à voz, o mesmo direito a voto. Uma democracia direta. Você falava, eles colocavam uma proposição e você votava, se você fosse um cidadão, você votava sim ou não. E essa é a diferença. A gente vota num senador, num deputado, para ele votar sim ou não pra gente. E isso é uma coisa que cai. Eles gostam muito de comparar a democracia grega com a democracia que a gente tem hoje. E qual que é outro ponto, e essa diferença mais importante? Democracia direta e democracia representativa que a gente tem hoje.
Mas qual que é o ponto aqui que eu quero chegar? Isso aqui é outra coisa que despenca, que é a diferença da democracia grega na questão de quem podia exercer democracia. Acaba sendo até um pouco contraditório a gente falar de democracia na Grécia, se você, para você poder ser um cidadão, você tinha que ser ateniense, filho de pais e mãe ateniense, você precisava ter escravos, porque eles acreditavam que você precisava que outras pessoas fizessem suas atividades para você poder exercer o seu poder democrático, e ela era restrita aos homens atenienses proprietários de terra. Ou seja, ela era uma democracia sem Estado. Mas se você pegar, mais ou 90% da população da época praticamente não conseguia cidadão. Porque aí você tem as mulheres, os escravos e os estrangeiros, que eram chamados de metecos. Os metecos eles podiam ter ganhos pessoais, até ficar ricos, mas não queriam ter o direito de cidadania. Então o que acontece? Mesmo ela, qual que é a contradição? Ela era uma democracia direta, que teoricamente seria muito mais democrático que a gente tem hoje na representatividade, mas ela era uma democracia restrita. Não vou dizer uma elite, porque nem todos os cidadãos eram ricos, mas há um percentual baixo da população. Então ela era muito mais democrática no ponto das pessoas terem muito mais poder de decisão, e ela era muito menos democrática no quesito que poucas pessoas poderiam exercer. E tem outra contradição que é uma coisa que despenca muito em vestibular, é que assim, qual que é a contradição democrática da Grécia? Que a Grécia ela conseguiu ter um surgimento de uma democracia que, querendo ou não, é um sistema que hoje mundialmente é visto como um sistema melhor, só que ela conseguiu só essa democracia baseada na escravidão. Como eles escravizavam as pessoas, eles conseguiam que um percentual da população, que na casa eram cidadãos, pudessem exercer participação política. E essa é a contradição, isso cai muito em vestibular também, isso é bem importante. E o que acontece? Atenas tem uma fase de apogeu, que é com Péricles, que é mais ou menos no século V a.C. Isso talvez também cai, que é o apogeu com Péricles, que é tipo o período máximo de Atenas no mundo grego como um todo. Agora eu vou falar um pouco de Esparta. Esparta ela tem uma peculiaridade comparado com outras cidades-estados gregos. Esparta era uma cidade que tinha terras boas, ela tinha uma economia agrícola. Então ela não era uma cidade tão aberta e tão mercante igual as outras cidades como Atenas. E o que acontece? A Esparta ela era dominada por uma oligarquia guerreira. O que acontece? Acho que todo mundo já viu 300 de Esparta, acho que ela é uma representação forte que a gente tem de Esparta. Esparta ela era dividida em 3 grandes classes, que eram os espartanos, que eram os nascidos em Esparta e descendentes dos dominadores, os periecos, que eram os estrangeiros que poderiam viver em Esparta pagando uma taxa, mas eles nunca poderiam ser, e os ilotas. Os ilotas eles eram os escravos ou servos, só que ele tinha uma diferença de Atenas. Os ilotas eles não eram servos das pessoas, eles eram servos do Estado. Ou seja, Esparta era uma cidade muito centralizada politicamente. Então o que acontecia? Os espartanos, eles dominavam os ilotas. Só que os ilotas, eles não eram dos espartanos, eles eram do estado, da cidade-estado de Esparta. E essa que é a grande diferença, assim. Então o que realmente cai sobre Esparta é mais sobre a cultura espartana, a cultura guerreira, a cultura que as crianças eram tiradas das famílias jovens, que as crianças com deficiência eram descartadas, porque eles tinham que estar sempre preparados para a guerra. E qual que é o ponto aqui que é importante? Porque eles estavam sempre preparados? Porque eles eram tão militarizados? Porque os espartanos eram um percentual baixo da população comparado com os ilotas. Ou seja, para você dominar uma população muito maior do que a sua, você tem que estar sempre preparado para a guerra, sempre muito armado para você dominar um grupo gigantesco, sendo uma minoria. E esse que é o ponto. A militarização em Esparta, ela não era só cultural, ela era necessária para manter a dominação da classe dos espartanos sobre os ilotas. E agora vamos falar um pouco sobre depois, Atenas e Esparta, aí vamos falar um pouco sobre as guerras médicas. Tá, o que foram as guerras médicas? A Pérsia queria dominar a Grécia, eles estavam vindo dominando lá do Oriente, eles queriam chegar até a Grécia. Então o que aconteceu? Teve as guerras médicas. E você lembra que eu falei no início, né? As cidades-estados gregas, elas eram todas separadas e tudo. Então o que aconteceu? Eles criaram uma Liga de Delos, que foi uma união das cidades-estados gregas, que é a primeira forma de união que você vai ter. Que na ilha de Delos eles depositavam, criaram um exército comum para poder vencer os persas. E eles conseguem vencer os persas, só que teve um porém que eu acho que é o mais importante das guerras médicas. Depois que eles vencem os persas, a cidade de Atenas começa a ter muita força, que esse é aquele século que eu te falei, né? O apogeu com Péricles. É o século de Péricles, só que também tem outra contradição, porque Atenas ela fazia um domínio econômico imperialista igual a gente vê nos próximos séculos aqui na região latino-americana. Eles dominavam as outras cidades-estados gregas e obrigavam eles a pagar tributos e é outra contradição. Eles pegavam dinheiro de outras cidades para fazer o apogeu da democracia. Tudo que acontecia em Atenas nessa época também era baseado nisso.
Aí depois disso, isso criou um sentimento de revolta nas cidades gregas, porque eles tinham que pagar impostos para Atenas para manter o funcionamento. E na época, vocês lembram de Esparta? Então, Esparta se uniu com outras cidades-estados gregas e fez a Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? Foi a guerra entre a aliança de Esparta e a aliança de Atenas, que acabou sendo meio que uma destruição mútua. Esparta ganhou, mas as cidades saíram tão enfraquecidas que depois elas foram um prato fácil para a dominação de Alexandre o Grande, que vocês devem conhecer, né? E aí realmente foi o período de união. Alexandre o Grande dominou a Grécia e o que é importante e instaurou o período helênico. E o que é importante no período helenístico, que eu acho que é o mais importante assim, é o que cai. O que cai, a primeira coisa, é sobre a cultura helena. Ela é a fusão da cultura ocidental grega e oriental da época. Então ela é uma cultura mista de Ocidente e Oriente. Isso é uma coisa que cai bastante. Até no Enem, questão de imagens, podem te mostrar algumas obras de arte do período e querer que você explique. Outra coisa que é importante, eu acho que é que finalmente nessa época houve a unificação dos territórios. Cidades gregas, nesse período de Alexandre, foram todas dominadas. E o Império de Alexandre, ele era muito grande. Ele ia da Grécia até a Índia. Depois da morte dele, acabou não seguindo mais. E uma coisa aqui que eu esqueci de falar, mas isso aqui é só para quem for fazer FUVEST, esse tipo de vestibular bem mais complexo, que às vezes eles tentam fazer uma comparação entre as mulheres de Atenas e as mulheres de Esparta, porque tem outra contradição aí. Em geral, os vestibulares gostam de contradição. As mulheres de Atenas, elas eram muito mais submissas culturalmente aos maridos e tudo, e não podiam nem sair de casa sem autorização. Só que em Esparta, que querendo ou não, era uma cidade-estado muito mais restrita, as mulheres tinham muito mais liberdade, porque os homens iam para a guerra, elas cuidavam da cidade, educavam os filhos e... Então essa que é a contradição. Atenas era um lugar muito mais democrático, mas que as mulheres eram muito mais submissas. Já Esparta, que era um lugar muito mais fechado, as mulheres tinham muito mais autonomia. E é isso, pessoal. Acabando aqui nossa aula por hoje.